séculos, milênios antes dessa ocasião. Então a gente precisa realmente fazer uma leitura popular, uma leitura que traga a manifestação da graça, porque se eu for escolher textos aonde eu vou dizer, não, esse texto aqui do Antigo Testamento eu posso aplicar hoje, mas esse aqui eu não posso. Então por que eu tenho que selecionar textos das Escrituras e dizer o que vale e o que não vale para o cristão da atualidade? E uma outra coisa que responde a sua pergunta pontualmente, nenhuma passagem bíblica, nenhuma, condena a homossexualidade, o sexo entre pessoas iguais no conceito de orientação sexual, mas a Bíblia não fala sobre orientação sexual. Se a gente for falar do que a Bíblia não fala, existem muitos temas atuais que a Bíblia também não fala, mas a gente usa a palavra de Deus como a nossa bússola no conceito de princípios divinos. Então, o que eu estou querendo trazer aqui todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26, 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não a exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele, né? Então ela mencionou aí que muitas vezes a gente faz uma exegese. Para quem está ouvindo aí não sabe a diferença entre exegese e exegese. Exegese é quando você extrai o significado ou depreende o significado do texto. Exegese é quando você impõe um significado espúrio ao texto. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito, pessoal que você merece, ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama... Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você tá entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e 1 no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão... Eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem.
Entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, está repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo. A minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no Antigo. Não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não sou... Assim, sou alfabetizado apenas, mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Está na Bíblia Sagrada? Então a Bíblia diz. Eu só queria pontuar uma coisa muito importante, que ele falou que eu disse que tem 3 textos, mas eu não disse que tem 3 textos que condenam a homossexualidade. Eu disse que são 3 textos que condenam relações homogenitais relacionadas a culto pagão. O que você chama de homogenital, para eu entender? Atos homogenitais. Então, o que você chama de ato homogenital? De 2 homens, de 2 mulheres. Sexo entre iguais. Sim, relacionado a um culto pagão. Da mesma maneira que se houver esse sexo heterossexual, heteronormativo, para um culto pagão, também vai ser condenável. Então, da mesma maneira. Então, o desafio é... Eu entendi. Você está dizendo que quando a Bíblia condena no Antigo Testamento, é porque tem, no bojo da condenação do sexo, tem a ver com um culto pagão. A prostituição cultual. A prostituição cultual. Legal. Independente do gênero. Mostra isso no texto. Sim, em Levítico, se você Tá ver bom. o contexto... Não, mostra o texto. Mostro o contexto. Agora mesmo. Aonde está o paganismo? Sim. Ali de religião. Vamos lá. Dentro do contexto de Levítico 18, ok? Se a gente for em Levítico 18 e Levítico 20, eu não estou falando de um texto, pastor. Agora não é mais texto. Não, eu estou falando então, de um contexto. Então. Não, todo o tempo eu falei de contexto. Eu falei que o que a gente não pode... Mas o que é contexto? Contexto é o que está em volta do texto. É o antes e o depois. Isso. Tem então, 2 tipos de contexto. Pelo jeito que você fez teologia, é legal. É legal conversar com quem manja. Tem contexto imediato e contexto remoto. Sim. Você está falando do contexto imediato ou do remoto? Eu estou falando dos 2 contextos. Então apresenta ele no bojo do texto. Em volta ali do texto, pode ser... Para ler? Para ler Levítico 18, para ler Levítico 20... Porque eu vou ter que ler todo o contexto. Porque nesse contexto não só fala da questão relacionada a atos homogenitais. Fala da prostituição cultual. Então, tudo que está relacionado à prostituição cultual, seja entre heterossexuais, seja entre homossexuais, vai ser condenado. Então, agora é a difícil mostrar isso no texto, né? Porque você sabe que essa é uma compreensão teológica sua, mas não textual. Não tem texto nem contexto. Então, o senhor Você tem assim, uma interpretação de Levítico 18 dizendo o seguinte: aqui onde fala isso, é por causa disso, disso, disso. Aí eu respeito. Sim. Agora, se você disser assim, é por causa disso, disso, por causa desse texto, aí beleza, é só apresentar o texto. Porque o maior problema da gente hoje é a gente pegar esses textos isolados para condenar milhares de pessoas. Quando o senhor fala assim... Deus aceita a gente como a gente é. Sim, eu nunca neguei isso. Não disse isso, não. Eu disse que Deus não aceita a gente como a gente é. Não, que Deus recebe a gente como nós somos como e nos leva... Exato, exatamente. Entendeu? Então, isso é óbvio. Isso a gente sabe. Agora, a pretensão é a gente dizer isso para um homossexual e falar que ele precisa sublimar a sua sexualidade. É o mesmo de eu chegar para o senhor e falar assim: não, Deus te ama assim como você é hétero, tá? Mas você não pode ter relações com uma mulher. Você não pode viver a sua sexualidade. Olana, pastora, é o seguinte. Esse exemplo que você está dando é um exemplo recorrente dentro da igreja cristã e dentro da fé cristã. Você se deparar com um cristão heterossexual, Sim. com impulsos pelo gênero oposto, e dizer para ele que ele precisa sublimar isso. Eu não diria sublimar, mas que ele precisa refrear seus impulsos para submeter a sua vida a Cristo, ao senhorio de Cristo. Então o convite de Cristo para o discipulado é esse:
negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Então o heterossexual também tem de refrear seus impulsos. Essa não é uma exigência imposta exclusivamente para o homossexual. Agora, essa questão de hermenêutica que vocês estão mencionando... Uma coisa é ele refrear os impulsos, outra coisa é ele ser impedido de exercer a sua sexualidade. Sim. De usufruir da sua sexualidade. Então, ambos são convidados a submeter a Cristo, certo? Sim. Então, ambos vão ter que apresentar alguma forma de renúncia. O mesmo evangelho para todos. Agora, quando você está lidando com esses textos de Levítico, pastora, o que você mencionou é o seguinte: esses textos estão relacionados à prostituição cultural porque eles são orientações para os hebreus que entraram na Terra Prometida e eles não devem se comportar como os pagãos. Correto. Então, é esse contexto geral, mais amplo aí, que você está usando. Em Romanos capítulo 1, como que vocês lidam com o texto de Romanos capítulo 1? Também há uma prostituição cultural aí? Totalmente. Paulo está falando da idolatria. Do início ao fim do capítulo 1 de Romanos. O contexto da sociedade romana era uma sociedade completamente idólatra. Paulo está falando porque eles deixaram de adorar a Deus. Paulo está enfatizando isso. Inclusive, quando eu falei no início dessa questão da palavra que Paulo cria, que é essa neologia, né, da palavra arseno coital, Paulo tira do livro de Levítico. Arseno, homem, coital, cama, homem de cama. Quando a gente fala da outra palavra que também existe no Novo Testamento, no grego, o malakoi. Quando a gente vai pegar a palavra malakoi e vai trazer a tradução da palavra malakoi, a gente tem... há uma linha que diz que é afeminado, né? Mas existe outra linha. Sim, a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer que são homossexuais passivos e ativos, né? Ela vai impor que é mais esdrúxulo ainda o significado. Então, quando se fala do malakoi, está se falando de devassidão, está se falando de uma falta de descontrole, né, daquela pessoa que é levada pelas suas compulsões sexuais. Agora, deixa eu passar pro pastor César. Você concorda, pastor César, que Romanos 1 está tratando de prostituição cultural e meramente isso? Eu acho que tem que ficar claro o seguinte, que a posição da minha colega de debate hoje, ela é uma posição, é uma compreensão pessoal. Ok, uma compreensão pessoal, tudo bem, você compreende isso. Agora, quando eu peço o texto, não, esse é o contexto. Tá bom, me mostra o contexto. Não tem contexto, porque você sabe que não tem contexto. Claro que eu sei que tem contexto. Então me dá o contexto. Estou aqui, eu posso ler Levítico 18? Tô esperando. Lá. Então, ok, Levítico capítulo 18, relações sexuais proibidas. A minha tradução, inclusive, é da linguagem de hoje, né, que tanto é usada para condenar os homossexuais. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações com uma mulher que seja sua parente. Abraão já estava no sal aí, né, porque ele casou com a irmã. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. Ele começa com a lista de questões que são proibitivas. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha. Não tenha relações com a sua tia, e por aí vai. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada, não tenha relações com sua filha. Ele continua: não case com a sua cunhada, não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Aí eu acho que tem muito homem que está com dificuldade aqui, viu? Não tenha relações com a mulher de outro homem, isso torna você impuro. Aí o divórcio, que é tanto defendido hoje na atualidade, ficaria difícil também de ser aceito. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Aí entra na idolatria. Olha só, tá falando da idolatria. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, depois da idolatria. Então o contexto me leva a entender que o texto está apontando para uma questão cultural. Ele sai de relações e entra no texto anterior a prática da idolatria e dos cultos pagãos, falando especificamente de Moloque. O texto que diz a respeito de Moloque, primeiro eu estou devendo os 2 minutos lá sobre as palavras gregas que elas citou, mas eu volto, né? Vamos lá. Todo mundo que conhece o texto bíblico sabe que os mandamentos de Deus, eles não estão tabulados por tema. Não estão tabulados por tema. Então o tempo todo é assim. O tempo todo. Qualquer perícope de qualquer texto de mandamentos de Deus, eles vão sendo tabulados e o assunto vai sendo trocado. Não existe epígrafe. A epígrafe é uma criação nossa. A entrega dos meninos para Moloque é uma questão de queimar o filho no fogo e tal, tudo mais. Na sequência, ele volta a tratar de um assunto
sexual, é só ler o texto. É a sua interpretação, eu também respeito. Não estou interpretando. É só ler o texto. Eu acabei de ler. Então lê o texto. Vou ler de novo. Pois não, vamos lá. O próximo texto. O texto que você Nenhum citou. pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o Deus Moloque, isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí, onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado então, o Moloque. mas o texto anterior, veja como não tem credibilidade para ser o contexto que você está chamando. Vou te explicar por quê. Mesmo estando dentro do contexto, não tem credibilidade. Vou te explicar por quê. Porque o texto, o versículo anterior, fala de um pai que entrega um filho para ser queimado no fogo. E o senhor acha que o filho era só levado lá a ser entregue? Tinha todo um ritual pagão antes da criança ser morta. Mas não tem ritual sexual entre o pai e o filho. Nunca teve. Tá? Quando entrega para Moloque. Tá? Mas você pega vários rituais reis, sexuais entre os sacerdotes os que se oferecia. Não a Moloque. É só estudar o deus Moloque, que o deus Moloque, ele recebia, as crianças eram queimadas, o rito era esse. Não tinha ritual sexual. Para Moloque, não. Outros têm. Existem deusas, por exemplo, Ishtar e tantas outras, que têm uma questão sexual. Mas não é o caso do deus Moloque. O próximo texto, então, nesse não tem nada sexual. Tem a questão de entregar o filho para ser queimado. No próximo texto, ele não fala de filho a ser queimado, não fala de Moloque e fala que um homem não pode deitar com outro homem. É só ler o texto. Mas agora, ele está dentro de um contexto de ritual pagão. Não está dentro de contexto de ritual pagão. Agora, para responder a questão dos termos, né? O pastor César vai mencionar essa questão dos dois termos gregos aqui, vai explicar. E aí já quero pedir para os ouvintes, vão mandando suas perguntas, suas opiniões para a rádio pelo WhatsApp 984849988. A gente vai responder definir esses dois termos aí biblicamente, do ponto de vista do pastor César, e aí a gente vai vir pro break em seguida, tá bom? Beleza. Vamos lá. O apóstolo Paulo não inventou essas palavras, tá? Essas palavras não eram um neologismo do ponto de vista da Bíblia no primeiro século. Essas palavras já existiam, o apóstolo Paulo usou. Para quem gosta de tradução da Bíblia, eu trabalho com tradutologia bíblica e tudo mais, existe um termo, Lana, que chama-se... É um termo dentro da questão da tradução, quando a palavra aparece apenas uma vez na Bíblia. Então, é um caso de rapax legomeno. É uma forma técnica de falar assim, as palavras só apareceram aqui na Bíblia. Nem o arsenocoites, nem o malacós são casos de rapax, do ponto de vista técnico. Ou seja, eles aparecem mais de uma vez no texto. Essas palavras, elas não foram inventadas. Se você pegar os grandes dicionaristas, eu selecionei aqui uns 3 ou 4. Thayer, por exemplo, ele entende que a palavra arsenocoites, na página 75 do dicionário, é sodomita e igual a alguém que se deita com outro homem como se fosse mulher. Eu estou falando o que diz os dicionários. O dicionário Abbott-Smith, na página 61, ele fala exatamente a mesma coisa. O dicionário Bauer, que é um dos principais dicionaristas do mundo, ele fala o seguinte, que essa palavra arsenocoites, ele significa um homossexual que faz papel masculino ou um pederasta. O dicionário Grinch, ele fala que, na página 34, é um homossexual. São muitos dicionários, tá certo? Então, dizer que aquela palavra não quer dizer o que ela está dizendo, aí tem que brigar com toda a história, a cultura e os dicionários. Não falando de dicionário de agora, estou falando de dicionário de 500 anos atrás. Enfim, essa era a compreensão. O apóstolo Paulo não inventou essa palavra, ele usou uma palavra corrente na época. É claro, você citou aí a origem da palavra homossexual. Sim. É uma palavra nova, não tem como ter a palavra homossexual nos textos, nos registros bíblicos. Assim como não tem como ter a palavra dinossauro, que tem 200 e poucos anos. Então, aí a grande, acho que é um grande desafio para quem traduz a Bíblia, é encontrar a palavra mais moderna para explicar aquela palavra que tá ficando mais, que ficou arcaico ou antiga. Na Bíblia anotada Oxford, considera, né, que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né, que é uma das Bíblias mais relevantes academicamente no mundo, né, traz notas que validam a não condenação dos homossexuais referente a essas passagens. Uma outra Bíblia também muito respeitada no mundo teológico e acadêmico é a Bíblia de Jerusalém, uma das traduções que é mais respeitada.
Então, nessas Bíblias, esses termos malacó e acenocoital não são considerados termos relevantes a práticas homossexuais. Bom, a gente vai voltar no próximo bloco para continuar discutindo essas questões. Continue mandando suas perguntas, continue mandando suas opiniões e a gente vai interagir com os nossos ouvintes e internautas logo depois do break. Conversa entre amigos. Musical FM. Salve família da Musical FM, nós somos o Preto no Branco. E estaremos com vocês dia 13, às 11 horas da manhã, no Conversa Entre Amigos. Vai ser de fato uma conversa entre amigos, estamos ansiosos para ver o pastor César Cavalcante e falar com vocês de todos os cantos desse Brasil que vão conversar com a gente e com certeza Deus vai se fazer presente nessa entrevista. Estamos ansiosos já. Deus abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã. Você tem dado a devida importância à sua visão? A saúde dos seus olhos é prioridade para você? Sim? Então esta informação te interessa. Vamos falar de Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina com vitaminas que atuam diretamente na sua visão e auxiliam no tratamento da catarata, glaucoma. Você tem sofrido com vista cansada? Já não consegue identificar o destino do ônibus à distância? Tem dificuldade para ler um livro ou as mensagens nas suas redes sociais? Então está na hora de usar Lever e ver a vida com outros olhos. Ligue agora mesmo para a nossa central 11 4750 2330. 11 4750 2330. Diga que você é ouvinte da Musical e tenha condições exclusivas de pagamento. Estamos esperando sua ligação. Ligue agora 11 4750 2330. 11 4750 2330. Enxergue melhor e viva bem com Lever, luteína e zeaxantina. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. É isso aí, a gente está no debate da Rádio Musical FM. Para você que entrou agora aí no nosso dial, que entrou nas nossas redes sociais agora, no YouTube, no Facebook, está acompanhando a partir de agora. O nosso debate de hoje é sobre o tema A Bíblia condena o relacionamento homossexual? E para debater esse assunto aqui, eu sou Léo Barbosa, estou mediando hoje excepcionalmente esse debate porque o pastor César Cavalcante está aqui, é um dos debatedores e ele foi convidado especialmente para estar aqui nesse debate hoje para discutir do ponto de vista bíblico-teológico, e a pastora Lana Roder também está aqui para discutir esse tema com a gente. Então, a gente terminou o bloco anterior falando sobre os termos e as passagens que aparecem tanto em Levítico quanto nas cartas do apóstolo Paulo, e a gente lidou especificamente com o texto de Romanos capítulo 1, e a defesa da pastora Lana, pastor César, é de que esses textos não tratam meramente de uma relação entre dois homens ou entre duas mulheres, mas ela associa isso à questão da prostituição cultural e da idolatria. Então essa é a questão. O que a Bíblia vai dizer pra gente, obviamente, acho que todos nós concordamos aqui, é que o sexo fora do casamento é pecado. Então eu preciso entrar nessa questão. Que a gente concordou nisso aí. É isso aí, isso com certeza nós concordamos. Tem militantes LGBT que não concordam com isso, que acham que o sexo é fluido e pode ir acontecer onde o instinto mandar, né? Então a gente entende que não é assim. O sexo tem que acontecer dentro do casamento para estar dentro da vontade de Deus, agradar a Deus e ser compatível com a vida de um discípulo de Jesus Cristo. É essa a questão. Então a questão que fica para mim é a definição do termo. É certo que não existem tantos textos no Antigo e no Novo Testamento que vão dizer de maneira negativa explicitamente sobre a questão da homossexualidade, da prática homossexual. Como o pastor César mencionou aqui a questão da ceia, uma escassez ou uma suposta escassez de textos não é suficiente para a gente destruir o argumento. Pelo contrário, um texto sobre a ceia é suficiente para a gente praticar a ordenança ao longo de 2000 anos. Mas a questão é a seguinte: apesar de haver poucos textos no Antigo e no Novo Testamento que se referem a esse assunto da homossexualidade especificamente, o que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento é um padrão
de casamento ou de relação sexual chamado heteronormativo, como se dizem por aí, né? Então a gente percebe isso no Antigo e no Novo Testamento, um padrão de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação monogâmica, uma relação heterossexual, uma relação permanente ou indissolúvel. Você mencionou o divórcio agora há pouco, né? A gente teria problema com o divórcio, o recasamento. Então, uma relação indissolúvel e dentro da comunidade da fé. Não pode ser uma relação interreligiosa. Então, é mais ou menos assim que a Bíblia apresenta isso de maneira onipresente no Antigo e no Novo. Então, se a gente tivesse que definir casamento do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o que é o casamento? Essa instituição que é exclusiva aí para quem quer desfrutar de sua sexualidade. O casamento, dentro do contexto bíblico, né, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito, do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Se a gente estiver falando, então, de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem e multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão. E também não seria aceitável. Então, como duas mulheres casadas, né, que graças a Deus nos deu esse privilégio, depois de muito lutar, né? Em 2013 saiu a lei que possibilita o nosso casamento. A gente concorda que o casamento, ele acontece a partir do momento em que duas pessoas se amam, se respeitam e estão dispostas a viver uma vida monogâmica, né? Na fidelidade, na lealdade e dentro do conceito de fé das Sagradas Escrituras. Então, para mim, para Rosânia, o que nós ensinamos na nossa comunidade, que inclusive o sexo é permitido por Deus, sim, abençoado por Ele dentro da instituição do casamento. É o mesmo ensinamento que a gente aprendeu na Assembleia de Deus, né? A única coisa que destoa é a questão de aceitar-se os homossexuais, toda a comunidade LGBTQIA+, e o mais que tiver aí, e que sejam recebidos, porque há essa questão da inclusão através da morte sacrificial de Cristo na cruz, porque ele veio para morrer por todos, e isso se inclui a todos, então inclui a nós. E quando Jesus fala em Mateus capítulo 19, como o próprio pastor César já trouxe aqui a citação, né, do casamento, e ele também fala ali dos eunucos, né? Então eu acredito muito sim que a palavra eunuco está se associando àqueles que destoam do que é comum, ou seja, aquilo que seria diferente. Pastor César, como que se define casamento do ponto de vista cristão, do ponto de vista bíblico? Do jeito que a Bíblia fala. Quando ela diz que eu não sei se o Adão e a Eva eram tipo loiros, não sei o que lá, tal, ou morenos, não sei o que, e se um loiro, se ele é loiro, ela é morena, não sei o que. Então, obviamente, né, os biotipos não importam. Eu não saber como era o Adão e a Eva não me dá direito de duvidar que é um homem e uma mulher. Entende? Não dá para fazer teologia, Lana, no silêncio das Escrituras, no que a Bíblia não diz. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, que você que citou primeiro, diz assim, no versículo 18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não tem nada a ver com paganismo. Deus está falando para toda a humanidade. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração e insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem do homem corruptível. Essa imagem é o que, pastor? Eu vou concluir o texto. Mudaram a imagem do Deus
cadê do Deus incorruptível, em semelhança de imagem do homem incorruptível. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem em seus corpos entre si. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha no seu erro. Ele não está falando de nenhum tipo de religião pagã. Ele está dizendo o seguinte: você tirou a glória de Deus e preferiu a glória sua. Ao invés da imagem de Deus que Deus fez, você preferiu buscar os seus próprios deleites. O texto é o texto, entendeu? Então, não tem essa história de que isso aí é um culto pagão e tal. Infelizmente, Deus, ele não aprova o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher. Quando eu digo infelizmente, porque eu sei que essa é a luta de muita gente. E eu entendo que é uma luta grande, mas a nossa natureza é caída. Então, o nosso coração, Jesus Cristo disse lá em Mateus, que no nosso coração está cheio de adultério, de mentira, de engodo, de assassinato e tudo mais. Então eu não posso dar vazão à minha natureza e dizer assim, porque essa é a porta, Lana, essa é a porta que, se a igreja entender do jeito que você está querendo que a igreja entenda, vai abrir a porta para um monte de outras coisas que todo mundo vai ter que achar natural, e essa é a porta para... Eu não estou te acusando, por favor. Estou dizendo que isso pode ser a porta lá na frente para relações sexuais, inclusive com crianças. Por quê? Porque eu senti. Eu sinto, é honesto o meu sentimento. E eu não quero discutir o sentimento. A questão é que a Bíblia condena a prática. Se a Bíblia condena a prática, tem duas saídas. Ou você se atém ao que a Bíblia diz, ou você abandona o que a Bíblia diz. Agora vamos para as perguntas dos ouvintes. Eu preciso ler o mesmo texto que ele leu, só um pedacinho, tá bom? Eu vou usar a nova tradução da linguagem de hoje, que usa homossexual passivo e ativo, tá bom? Vamos lá. Eles sabem quem Deus é, Romanos 1:21. Mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos. Que são eles. Se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas. Então, o senhor dizer para mim que nesse contexto não existe idolatria, o senhor está idolatria fora... É autolatria, né? É autolatria, não é contexto pagão. Mas é um contexto pagão, porque Roma era uma cidade pagã. Vários templos pagãos, inclusive a religião que predominava era a adoração à deusa Diana. Eu vou para um áudio, tá bom? Pra gente ver as perguntas dos ouvintes. Vamos sentir esse termômetro aí de como estão os ouvintes. A direção ali tá dizendo, não, vamos continuar debatendo, vamos continuar discutindo, pode ser? Então vamos lá, pastora, vamos continuar aqui então. Deixa o áudio pra lá, vamos continuar aqui. Eu acho que já não dá mais tempo. Uma pergunta que eu quero fazer então, para vocês dois. Aí eu quero direcionar uma pergunta para você, pastora, e direcionar uma pergunta especial para você, pastor. Então, vou começar com o pastor agora, porque eu comecei quase todas as perguntas com você. Então, deixa eu conversar com o pastor aqui. A pergunta que eu queria fazer para ti: quais são os maiores desafios, pastor, de pastorear o coração de alguém que luta com impulsos homossexuais ou que sente que tem uma orientação homossexual? E aproveitar com essa pergunta você já pastoreou alguém nessas circunstâncias, nessa condição? Tá, essa pergunta vai ser a mesma para ela? Não. Ah, tá. Mas se você quiser responder primeiro, fica à vontade. Porque às vezes, acho que ela queria falar mais coisas. Se você quiser, fica à vontade. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é como é desesperador para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, ver que a igreja associa a homossexualidade com a pedofilia. Como eu já vi, por exemplo, pastores renomados dizerem que se liberar hoje o sexo entre iguais, vai ter que liberar o sexo com animais. Então são comparações esdrúxulas, principalmente que, se eu pegar os índices de pedófilos que estão presos, a maioria, quer dizer, uma grande maioria, são heterossexuais.
e não homossexuais. Então a gente precisa dar um norte nesse assunto, levando que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com caráter. Assim como o fato de alguém ser hétero não significa que ele tenha um caráter ilibado. Da mesma forma como uma pessoa ser homossexual não significa que ela tenha um caráter desajustado. Eu concordo com isso, tá? Não tô dizendo que você ou coisa... Eu não aliei você à pedofilia, eu tive esse cuidado. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Eu acho que a associação, se eu entendi, César, a associação que ele fez foi a seguinte: se você relativizar esse termo, se você relativizar o casamento, ele não relativizou o termo casamento, porque ele manteve essas premissas aqui. É uma relação monogâmica, indissolúvel dentro da comunidade da fé e heterossexual. Que era a minha vez aqui, então vamos lá. Qual que é o ponto do relacionamento sexual ou homossexual? De fato, a Bíblia chama esse relacionamento de relacionamento antinatural. A Bíblia chama esse relacionamento de... É uma abominação, porque é contra a natureza. É só olhar. Se todo mundo for homossexual, acabou o mundo. Então é antinatural. Lá na Bíblia, em Levítico 18, o texto, na sequência, ele diz o seguinte: isso, você não vai deitar com homem como se fosse mulher, porque isso é uma abominação. E na sequência... E eu não estou usando isso, quem usou o contexto foi mais a Lana, mas na sequência, ele vai falar sobre um homem se deitar com um animal. Se é para usar contexto, ele tá, ou seja, ambos são relacionamentos antinaturais, entende? Então, infelizmente, a Bíblia condena o relacionamento sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Então, mas há espaço na graça de Deus para receber essas pessoas. Eu acho que a igreja tem que repensar a forma como lida, como fala, tem que ser muito bem-vindo na comunidade cristã, tem que dar bem-vindo a essas pessoas, mas ela tem que buscar que em Deus, lá no começo eu disse, Deus não te aceita como você é. Se ele te aceitasse como você é, não precisava de igreja, precisava de salvação. Ele me aceita como eu sou, porque tá bom, eu tô salvo. Mas não, isso é para todos os pecadores, inclusive para os homossexuais. Então ele precisa agora se enquadrar na doutrina bíblica. Agora a questão pastoral, pastor. Como que receber da melhor forma possível. Já tive experiência de pastorear. Eu sou pastor há 20 e poucos anos, então imagina. Já tive experiência de pastorear pessoas assim. Ganhei alguns, perdi outros. Como acho que todos os pastores. Acho que você é pastora. Você perdeu gente, ganhou gente. Tem a pandemia aí, tem gente que foi e não voltou mais. Tá? Funciona assim. E isso pra mim funciona pra heterossexual e pra homossexual. Eu queria falar só uma coisinha, bem rapidinho, porque eu sei que... 2 minutos para encerrar, senão você vai... 2 minutos. Vou perder a chance de fazer uma pergunta. 2 minutos. Eu sei que essa situação, essa questão é uma questão muito polêmica. Eu não duvido. Eu não duvido que a igreja esteja buscando compreender para incluir. Só que nesse processo a gente tem perdido vidas. E nós precisamos sim fazer uma releitura das Sagradas Escrituras, como essa mesma releitura foi feita acerca de outras questões. Se eu vou usar o que o pastor César falou aqui, que o que os apóstolos falaram, eles falam também com em nome de Cristo. Paulo, ele fala da escravidão, então se eu for levar em conta o que Paulo fala da escravidão, eu vou ter que manter a escravidão como um conceito social. Então eu preciso realmente fazer uma releitura das Escrituras como um todo, pastor. E eu não estou aqui num lugar de alguém que é homossexual, defendendo os homossexuais. Eu estou aqui no lugar de uma alma que entende, não com uma resposta somente provinda das Sagradas Escrituras, que é a minha base de fé e prática. Minha base de fé e prática. Os 4 anos que eu vivi em conflitos e todos esses anos pastoreando pessoas que chegam ali desesperadas, que inclusive de cada 5 pessoas que se suicidam hoje, 3 são homossexuais dentro dentro da realidade da igreja. Então, assim, a gente está falando de uma questão que vai além de uma exegese, além de um hermenêutico, fala de eternidade. Nós precisamos ser movidos por compaixão, movidos por misericórdia. Se a gente usar esse critério que a gente está usando para falar da homossexualidade dentro do contexto da Bíblia, nós vamos ter que usar esse critério para falar de outros N contextos e mudar a igreja acerca de N questões. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Faça, por favor. Você ficou muito conhecida no meio evangélico depois da sua conversão. Seu testemunho de conversão, um testemunho maravilhoso, né?
que envolve inúmeras questões. E aí você, nesse testemunho que você sempre compartilhou, você mencionava o fato de você se perceber liberta. Eu não vi você usar esse termo curada, não sei se você usava esse termo também, mas você se apresentava ser liberta de questões como as drogas, o álcool, o próprio tráfico, né? E a questão da homossexualidade. Então você enfatizava bastante isso, seu testemunho era bastante relevante, bastante pertinente, justamente por causa dessas questões, né? Não só da homossexualidade. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para você estava enganada nessa época? Você estava enganada? Eu estava tentando desesperadamente. Tá. Porque eu aprendi que a minha sexualidade me levaria para o inferno. E eu amo a Deus e eu não quero ir para o inferno. Então, se aquilo me condicionava a uma eternidade longe de Deus, eu estava disposta a mudar. Fosse o que fosse preciso fazer, inclusive me casar. E quando Paulo fala, inclusive, da questão antinatural, é aquela questão de você se deitar com um homem é antinatural para você. Você se deitar com um homem é antinatural para você. Eu me deitar com um homem é antinatural para mim. Então, eu buscava desesperadamente por uma mudança. Jesus fala que o que contamina não é o que entra, é o que sai, né? Então, eu buscava, através das palavras, determinar uma cura para minha vida. E Jesus mudou. Me tirou das drogas, me tirou do alcoolismo. Não foi do tráfico, literalmente, mas no sentido de subir e descer morro para comprar drogas. Jesus mudou a minha vida, o que podia ser mudado. Agora, gente, olha, o tempo passou voando, os ouvintes e internautas perceberam isso e a gente percebeu aqui também mais do que ninguém. Então a gente vai ter um bônus, vai ter bônus track hoje, tá bom? A gente vai encerrar o programa aqui no Dial, na rádio de vocês. A gente vai encerrar, mas a gente vai continuar mais meia hora de conversa, de debate, de bate-papo aqui para os canais virtuais, YouTube e Facebook, certo? Então, YouTube e Facebook a gente vai continuar batendo um papo. Para quem está acompanhando pela rádio e não consegue acessar agora, pode acessar depois para assistir. Eu quero agradecer aqui, me despedir no ar de vocês dois, pastor César Cavalcante, pastora Lana Holder, e aí a gente vai seguir no debate nos canais sociais, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, gente, sigam aí. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O próximo programa é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Eu não tô me ouvindo. Agora eu tô me ouvindo. É isso aí, gente. A gente vai continuar essa conversa. Hoje foi excepcional. Hoje é um debate especial e foi tão especial que a gente vai ter uma esticadinha aí. 30 minutos batendo um papo. A pastora Lana Holder conseguiu adiar um compromisso dela aí. Eu espero que tenha conseguido. Alguém vai ter que esperar meia horinha a mais. E o pastor César também se voluntariou para estar aí mais meia hora pra gente continuar conversando. Meia hora, mas o que passadiça de procedência maligna. Eu tenho compromisso também. Então vamos continuar conversando. Agora a gente vai poder lidar com as perguntas dos ouvintes, certo? Agora a gente consegue lidar com as perguntas dos ouvintes. Exatamente. Consegue colocar um áudio aí? Vamos lá? Bom dia para todos os debates. Meu nome é Jael, sou da Vila Medeiros. Minha pergunta é a seguinte: se Deus não condena, como haveria humanidade se houvesse só homem ou houvesse só mulher? Se Deus não condena. Vai que essa daí tá pergunta fácil. Boa, né? Essa pergunta foi Deus não condena porque Deus é um Deus de diversidades, de pluralidade.
Deus criou o homem e a mulher, Deus criou dentre os homens e as mulheres seres com diversidade de orientação sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay, Deus criou o bissexual. Lembrando, abrindo um parênteses aqui gigantesco para ninguém achar que a gente está promovendo a imoralidade, que o fato de alguém ser bissexual não significa que ele pode ficar com duas pessoas ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher uma das duas... Ele vai ter que parar de ser bi. Não, ele vai ter que escolher uma das duas pessoas para construir uma vida e uma família. Então, nesse momento ele parou de ser bi. Não para, porque ele é bissexual. Então ele consegue ter relações tanto com o homem quanto com a mulher. Então, ele vai ter que deixar de ser bi na conduta, certo? Por exemplo, você se casou com a primeira mulher com quem você se apaixonou? Então. Certamente que não. Então você escolheu alguém um dia. Então é normal, entendeu? Então, mas a partir desse momento que ele escolheu... Ele escolheu alguém, ele não é bígamo, ele é monogâmico. De qualquer forma, você vai ter que renunciar, como ele mencionou aqui, você vai ter que deixar de ser bi. Pelo menos na conduta, você vai ter que deixar de ser bi, certo? Você só vai a partir poder... do momento que você casa, você tem que deixar de ser tudo. Você tem que ser só pra aquela pessoa com quem você se Não casou. vou dizer que você morreu, que é muito radical, Exato. né? Eu posso ser lésbica, mas eu sou casada. Então... Pastor, como que responde a essa pergunta dele? Eu vejo que realmente o assunto é bem complexo. Eu vejo sinceridade na fala da Lana. Infelizmente, a sinceridade não salva. Quem salva é Jesus Cristo, na Bíblia. Uma pessoa sincera e enganada, Lana, está sinceramente enganada. E o texto das Escrituras é claro por demais. Por demais. O problema é se não tivesse esses textos no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é uma norma, pode ser só para Israel, tem várias coisas que são leis no Antigo Testamento, mas que não chegaram para o Novo Testamento, entende? Mas a partir do momento que tem um apóstolo de Cristo, ordenado por Cristo, dizendo que aquilo não pode ser feito, então nós somos... Por exemplo, eu gostava, né, quando eu não era crente, de comer chouriço, por carne feita com sangue. Eu posso comer carne com sangue? Não. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 15, diz assim, diz assim, ó, então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais nenhum cargo além desses. Não sei o que, carne com sangue. Aí eu falei assim, meu Deus, então o que eu faço? Então eu não como mais chouriço. Então a gente deve considerar que se o que está escrito na lei e foi... reiterado pelos apóstolos, deve ser mantido? Como ordem. Como ordem. Ok, e a escravidão? Mostra uma escravidão, uma ordem de escravidão. Paulo fala sobre uma a questão da escravidão. Não mostra qual é a ordem. Vós, servos, sede obedientes aos seus senhores. Tem outros textos agora que eu obviamente não vou lembrar de cabeça, mas um desses, por exemplo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que quando a gente fala da escravidão, a gente tem na nossa cabeça a nossa experiência brasileira. E a experiência escravagista brasileira foi uma das piores e mais cruéis do mundo. Qualquer escravidão é cruel, né, pastor? Então, é que depende do que você entende como a palavra escravidão. Por exemplo, lá em Êxodo, quando fala do escravo, o escravo, ele é assalariado, ele tinha que ser digno, ele tinha que receber abono, ele tinha que receber percentual não podia sofrer violência em cima do que o patrão ganhava. Então, quando a palavra em português é escravo, mas não coaduna com a palavra escravidão que a gente tem setada na nossa cabeça. Então, quando o homem tem uma dívida, ele tem uma filha, de acordo com o Êxodo também, ele pode vender a filha para pagar. Aonde está essa ordem no Novo Testamento? Não, volta lá de novo no que eu falei, da escravidão, querido. pastor. Então, da escravidão. Então, a fala da escravidão, de novo, se tem uma ordem de um apóstolo no Novo Testamento para a igreja, é norma para a igreja. Agora, a gente tem que entender o que é escravidão. Lá, na própria lei lá, não é a escravidão que a gente tem de experiência aqui no Brasil. O senhor sabe que eu concordo 100% com o senhor? Isso é bom. E o importante aqui é que eu digo isso com propriedade de que é bom que o senhor faça essa defesa em questão da escravidão. Da mesma forma que eu faço essa defesa não em questão estou defendendo a escravidão. Não, no sentido do que o senhor disse, exatamente, né? Então, da mesma forma como eu também faço a minha defesa na questão da interpretação acerca da questão da homossexualidade que a igreja usa para condenar os homossexuais. O que a Bíblia condena, a palavra sodomita, ela foi relacionada aos homossexuais a partir de 1000 anos depois de Cristo, através de São Tomás de Aquino. Antes disso, ela não era um termo relevante para os homossexuais. Ela era um termo usado somente para denotar imoralidade. Fosse de um homem
homossexual fosse de um homem heterossexual. Então, essa palavra passa a ser associada ao homossexual através da teologia provinda de São Tomás de Aquino. Então, assim, a gente precisa entender que a Bíblia passa por toda uma interpretação que vem dentro de um contexto religioso de milhares de anos. A gente precisa entender tudo o que vem nesse pacote, que é uma série de questões. Somente no século XIV, no século XV, a mulher é considerada um ser com alma, porque antes ela era considerada sem alma. Não pela teologia cristã, tá, Alana? Sem validade. Não pela teologia cristã. Mas da mesma forma... E nem pelo texto sagrado. É porque vocês estão usando a teologia cristã para falar dessa questão relacionada aos homossexuais. E eu estou trazendo a questão da teologia inclusiva. Não, mas Tomás de Aquino é teologia cristã. Sim. Então vamos lá. Se eu te apresentar um texto mais antigo do que o ano 1000, Tomás de Aquino acho que é 1200, não é? 1100 e pouco. 1100 e pouquinho, aham. Se eu te apresentar um texto onde sodomia é junto com pecado de homossexualismo, tá bom pra você? Homossexualidade, tá bom pra você? Pastor, a partir do momento que eu entendo que a palavra sodomita, ela foi utilizada para fazer menção a atos homossexuais, para mim não tá bom. Porque para mim a palavra sodomia... Então o que você faz com o texto de Judas? A palavra... Ali fala de ir após a carne, você tá falando dos anjos. Não, lê o texto. Né? Sim, eu leio, eu conheço o texto. Eu posso ver na sua? Porque Pode, essa minha versão ela é da década de 40. Sim, eu podia ter trazido uma Bíblia mais moderna. Eu quero aproveitar, já que vocês estão mencionando o termo sodomita, houve uma interpretação errada. Qual foi o pecado de Sodoma? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Peraí, deixa eu só ler então o que eu... Vamos aproveitar Judas para discutir isso. O que eu falei aqui, que é o seguinte, ó. Versículo... Eu acho que ela conhece o texto, né? Lembre-se dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados a correntes eternas. Que versão é essa aqui? É a nova linguagem de hoje. Eles estão amarrados em correntes eternas, embaixo na escuridão, onde Deus os está entregando para o juízo daquele grande dia, que serão condenados. Lembrem-se dos moradores de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Sodoma está aqui no meio. Que agiram como aqueles e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Dizer que quem aliou a sodomia, o pecado de Sodoma, ao pecado de homossexualismo foi Tomás de Aquino. Homossexualidade. Desculpa de novo. A prática homossexual, tudo bem. A prática homossexual, dizer que foi o Tomás de Aquino no século XII, então faltou ler esse texto, porque o texto diz que o pecado de Sodoma e cometeram imoralidades sexuais e sofrem, enfim, tal. Na Bíblia, o texto grego fala sobre também a questão homossexual e antinatural, né? A ideia é essa. Então, isso já desclassifica a ideia de que quem inventou essa história foi o Tomás de Aquino. Aí porque esse texto é do primeiro século. Eu não sei o senhor, mas eu tenho muita humildade em dizer que eu pouco tenho essa profundidade, né, de grego e de hebraico. E aí eu tenho que recorrer a quem realmente entende do assunto. Eu estou diante aqui de alguém que tem um... Não, o grego não é muito minha área, né? Mas tudo bem. E aí eu vou sempre recorrer a teólogos que vão me dar essas respostas, tá? E aqui tá dizendo que o real significado, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia que eu já citei aqui hoje, essa questão indo após outra carne, tá falando no sentido referente a seres de natureza semelhante, que é na ocasião de Gênesis 6, quando diz que os homens se casaram, que as mulheres se casaram com os filhos dos homens, que no caso ali estava falando dos anjos ou dos filhos de Deus, se uniram aos filhos dos homens. Essa interpretação também pode fazer, de acordo com a Bíblia de Jerusalém, tá? Não estou usando as minhas palavras aqui. A interpretação também pode fazer referência às práticas pagãs, como ritos orgiásticos e o bestialismo. Então, dentro dessas questões, a gente vai sempre esbarrar, pastor César. Tomando como base a Bíblia de Jerusalém, lembra que um tempo atrás eu falei da palavra rapax legomena, que é uma palavra que aparece só um texto, uma vez na Bíblia? Pois é, Judas é um caso desse. Então, toda vez que aparece um caso de rapax numa tradução bíblica, é um caso muito difícil de resolver. Porque imagina que aparece uma palavra que só aparece ali. Então você... como que a gente faz? Você precisa ir para outros textos. Uma boa exegese. Você pega a mesma palavra e fala, vamos ver essa palavra empregada em outros textos para buscar o sentido real da palavra. E a palavra ali,
que aparece o caso de Rapax, é o versículo 5. A palavra grega oiketerium. Então, o versículo 5, eu não estou lendo Judas, que eu estava lendo na Bíblia dela, mas eu vou tentar pegar aqui. Em Judas, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte... peraí, mais um minutinho, nada nessa mão, aqui, versículo 6, desculpa, eu falei 5, mas é o 6. E aos anjos que não guardaram o seu, aí aparece a palavra oiketerium, do grego. Algumas versões vão dizer estado original, a sua acho que fala habitação, veja que tem diferença de habitação para estado original. O que é oiketerium no dicionário? Parece que, levando em conta, e ela tá certa, quando cita Gênesis 6, ali os anjos, eles deixaram a sua natureza angelical e se inflamaram com mulheres. Então são naturezas diferentes. Anjo com mulheres. É um problema isso. Entende? Aí no próximo versículo fala assim, ó, assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido igual aqueles anjos, e o que os anjos fizeram? Levando em consideração a própria Bíblia que ela citou, Jerusalém. Antinatural. O caminho antinatural, o sexo entre duas naturezas que não eram compatíveis do ponto de vista de Deus. Aí ele diz o seguinte, assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos, seguindo após outra carne. O outra carne é o sarque heteros, né? Uma carne diferente daquela, no contexto sexual. Mas eu estou citando esse texto, a gente pode até ficar fazendo exegese aqui, mas a questão é, não foi Tomás de Aquino, não foi no século XII, que começou a ter o link entre sodomia e pecado sexual. Não foi. Não foi. Está na Bíblia esse link. Esse link está na Bíblia no Antigo Testamento. Esse link está na Bíblia no Novo Testamento. Tomás de Aquino apenas é um dos que citou, mas muito antes de Tomás de Aquino, Ana, se você quiser depois dar uma estudada, muito antes de Tomás de Aquino, os pais da igreja sempre associaram sodomia com pecado sexual. Imoralidade. Imoralidade não sexual. Homossexualidade. Diferente. Imoralidade sexual, homossexual também. Quando a gente usa essa fala, pastor, a gente está dizendo que a imoralidade é algo somente inerente ao homossexual. Como se o heterossexual não pudesse ser imoral. Então, por favor, não estou usando isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não estou usando isso. Essa é a interpretação que se dá. A imoralidade também é homossexualismo também, mas é muito mais. Como se a imoralidade fosse algo inerente do homossexual. Quando o senhor fala sobre a homossexualidade vista na Bíblia como algo abominável, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o pecado evidente que levou o povo de Israel, o povo de Judá para o cativeiro? Qual é o pecado, a base do pecado? O cativeiro babilônico? Sim. Idolatria. Idolatria, ok. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 16, tá? Versículo 48. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficaram ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você,